Bom, então, boa tarde a todos. Como o professor Juliano já apresentou, então, um trabalho de conclusão de curso intitulado Modelagem e Simulação de Sistema Fotovoltaico de Geração Distribuída, integrado em uma edificação de energia positiva com arquitetura bioclimática. Então, me chamo Felipe Antunes, o estudo está sendo orientado pelo professor Juliano. É um trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Energia, Departamento de Energia e Sustentabilidade, Centro de Ciência, Tecnologia e Saúde da UFSC. Bom, sumário, como roteiro da minha apresentação, e seguindo também o sumário do trabalho de conclusão de curso, então, iniciando com uma introdução, uma fundamentação teórica a respeito dos conceitos, né, estudados no trabalho. Posteriormente, os materiais e métodos empregados, então, falar um pouquinho sobre o sistema fotovoltaico de análise, os indicadores de desempenho empregados, né, para avaliar cada um dos softwares e bases de dados, o software Radiasol 2 e o Atlas Brasileiro de Energia Solar, então, como base de dados de radiação solar, e posteriormente apresentar cada um dos softwares fotovoltaicos utilizados, né, no caso o PV-Sys, o Redstream, o SUN e o PV-Grid. Posteriormente discutir os resultados, divididos principalmente em 3 tópicos principais, que são as simulações analíticas, né, teórico-práticas, a geração média diária mensal, a produtividade mensal e, por fim, uma conclusão. Bom, então, introduzindo, né, então, baseado nos conceitos principais do estudo, então, os sistemas fotovoltaicos, os projetos desse sistema e a geração distribuída. Bom, a energia solar, então, sendo uma energia renovável, ela pode ser utilizada de diferentes formas, empregando diferentes tecnologias. Uma dessas tecnologias de uso da energia solar são os sistemas fotovoltaicos, que, a grosso modo, então, é o conjunto de equipamentos capazes de converter a energia solar em energia elétrica. Esses sistemas fotovoltaicos, obviamente, eles precisam ser projetados, e esses projetos envolvem uma série de parâmetros, né, como a inclinação, a orientação do arranjo, então, orientação em relação ao norte geográfico, também chamado de azimuth, né, o recurso solar associado, né, à localização geográfica desse sistema fotovoltaico, onde ele está instalado, o consumo e a demanda a ser suprido por esse sistema fotovoltaico. Esses sistemas fotovoltaicos, né, aqui no Brasil, são normatizados, então, pela resolução normativa 482, né, estabelecida pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em abril de 2022, que então realmente estabeleceu as condições de micro e mini geração distribuídas às redes de distribuição e também criou um sistema de compensação. Bom, então, como objetivos desse estudo, né, a gente tem o objetivo geral que é modelar, simular e analisar um sistema fotovoltaico de geração distribuída, integrado, então, à planta piloto bioclimática, a partir de métodos de dimensionamento e base de dados. Especificamente, então, seria estudar os conceitos presentes na literatura a respeito dos sistemas fotovoltaicos, coletar e tratar também os dados desse sistema fotovoltaico, comparando esses valores entre base de dados e diferentes softwares fotovoltaicos, dimensionar também o software, esse sistema fotovoltaico, utilizando um formulário teórico e as bases de dados de radiação solar, que são o Atlas Brasileiro de Energia Solar e o Radiasol 2, e modelar, simular e analisar o sistema utilizando os softwares fotovoltaicos que eu já havia citado, né, o PV-Sys, o Redstream, o PV-Grid e o SUN. Bom, então, né, iniciando realmente a fundamentação teórica do estudo, né, pelo seu tópico principal, que seria o recurso solar em si. Então, a radiação solar, ela pode ser representada como uma fonte inesgotável de energia, né, com aplicações tanto térmicas quanto elétricas, né, para sistemas tanto térmicos quanto elétricos, onde o Sol atua como a principal fonte de energia. Essa radiação solar, ela é composta principalmente de três componentes. Componente direto, que é aquela radiação na mesma direção do Sol, que atinge um objeto diretamente. Radiação difusa, que ela sofre um espelhamento antes de atingir o objeto, então provém de uma direção também diferente da direção do Sol. E o albedo, que já é aquela radiação que atinge o objeto após sofrer um espelhamento pela superfície. Dessa forma, a geração de energia elétrica por um sistema fotovoltaico, por exemplo, ela pode ser estimada a partir desse valor de radiação solar, que nada mais é que a exposição à radiação solar, e também alguns parâmetros que eu já havia citado, né, como inclinação do arranjo, orientação em relação ao norte geográfico. O Brasil, hoje em dia, ele possui ele possui um grande potencial de crescimento para essa fonte, né, a gente vê com os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar, então aqui na figura, a gente vê que de 2012 a julho desse ano, né, de 2021, a gente conta com quase 10 mil megawatts
de potência instalada e de fonte solar, né? Claro, somando geração distribuída, geração centralizada, mas de fato demonstra esse potencial para o Brasil, essa quantidade de recurso, esse recurso solar disponível ao longo de todo o território brasileiro. Bom, o segundo tópico, né, a geração distribuída, definida então como a geração de energia elétrica junto ou próximo ao consumidor, independentemente da fonte de energia. Né, dentre os equipamentos relacionados estão equipamentos geradores, né, como os próprios módulos fotovoltaicos, nos casos dos sistemas fotovoltaicos, também outros equipamentos, né, de controle, de proteção, de conversão de energia elétrica. No Brasil, né, o consumidor de energia elétrica, ele teve a possibilidade de gerar a própria energia a partir de, como eu tinha dito, em abril de 2012, através da Resolução Normativa 482 estabelecida pela ANEEL, né? E no texto, o texto não só possibilitava gerar a própria energia, como também injetar a geração excedente de energia às redes de distribuição. Posteriormente, a ANEEL também estabeleceu a Resolução 687, né, a Resolução Normativa 687, que atuou com uma espécie de revisão a 482, né, e tinha o objetivo de otimizar alguns custos, reduzir o tempo de conexão da GD à rede de distribuição. Bom, a geração distribuída é compreendida de micro e mini geração distribuída, né? Então, no caso da microgeração, centrais geradoras de até 75 kW de potência instalada, mini geração de 75 até 5 MW de potência instalada. Explicando brevemente o sistema de compensação, então, nos casos em que a unidade consumidora tem uma geração de energia superior ao consumo de energia elétrica, ela é capaz de injetar energia excedente na rede de distribuição e receber créditos, né, em unidade de energia em kWh. Nos casos onde o consumo de energia elétrica é superior à geração, então a compensação da diferença fica pela distribuidora, obviamente com custo associado, né, ou então é possível utilizar os créditos anteriormente acumulados. Esses créditos, né, por fim, eles podem ser utilizados em modalidades como geração compartilhada, né, então união de consumidores por consórcio cooperativo, autoconsumo remoto também é uma opção, né, onde o C está afastado, está em um local diferente da central geradora, empreendimentos com múltiplas unidades consumidores, como condomínios, enfim. Vale salientar que essas modalidades elas foram introduzidas com a 687, né, e também a gente está falando de modalidades onde os consumidores se encontram na mesma área de concessão, né, na mesma concessionária cooperativa. Por fim, então, o último assunto em relação à fundamentação teórica são os sistemas fotovoltaicos, né, que podem ser definidos como uma associação desses módulos fotovoltaicos, associações que podem ser em série, em paralelo, e é a associação capaz, então, de converter a energia solar em energia elétrica. A associação de módulos pode ser conectada a um inversor fotovoltaico, né, capaz, então, de transformar a energia gerada em corrente contínua em energia elétrica em corrente alternada. Geralmente, eles são classificados em isolados ou conectados à rede. No caso de isolados, então, precisam de um sistema de armazenamento. Conectados à rede, então, normalmente vai estar associado a um medidor bidirecional, né, onde vai registrar essa injeção e consumo em relação à rede de distribuição. Então, na figura 2, a gente vê um diagrama fotovoltaico conectado à rede, né, onde aparecem esses equipamentos que eu descrevi juntamente com a energia sendo injetada e consumida da rede, né, sendo entregue às cargas, por exemplo. Bom, agora sim, falando do sistema, dos materiais e métodos, o sistema realmente sendo estudado. Então, a localização dele é no Centro de Ciência, Tecnologia e Saúde da UFSC em Araranguá, mais especificamente no bairro Mato Alto, então na nossa planta piloto bioclimática do campus Mato Alto. O período analisado ele vai ser de janeiro a agosto desse ano, né? Então, um total de 8 meses. Então, na tabela 1 a gente vê as especificações do sistema, então é um sistema de praticamente 1 kW-pico, né? O arranjo fotovoltaico são 3 módulos, né? A inclinação desse arranjo é 20 graus, a orientação é em 0 graus em relação ao norte geográfico, então perfeitamente alinhado ao norte geográfico. Então, são módulos de 330 watt-pico da BYD, e um inversor também em PHB solar de potência nominal de 1,5 kW. Então, aqui a gente vê a apresentação visual do sistema, né, já instalado na planta bioclimática.
Bom, posteriormente, os indicadores de desempenho são realmente os indicadores que avaliaram cada um dos softwares e resultados a partir das bases de dados, né? Então, iniciando com o índice de produtividade, que é a razão da energia elétrica convertida, né, por cada quilowatt-pico instalado. Então, realmente é a razão da potência elétrica entregue à rede e a potência do sistema. Produtividade de referência, então, seria o valor ideal em relação à produtividade do sistema. Então, é a quantidade disponível de energia elétrica, seria o valor ideal para essa produtividade, né? E é realmente a razão da irradiação solar em função de azimuth e inclinação desse arranjo, né, pela irradiância no plano gerador. Por fim, né, a gente colocou como indicadores também o desempenho global do sistema, que é a razão entre o índice de produtividade e a produtividade de referência, e também a energia elétrica convertida, né? O formulário da energia elétrica convertida vai ser bastante utilizado, principalmente para a obtenção dos resultados a partir das bases de dados, que é o Radiasol 2, né, e o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Então, com os valores de radiação, PR, né, o desempenho global do sistema e a potência do sistema. Então, apresentando brevemente cada um dos softwares base de dados, né? Então, como eu disse, o Radiasol é uma base de dados de radiação solar, desenvolvido pelo Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, fornece conselho de modelos matemáticos, então, dados de radiação solar em função de azimuth e inclinação do arranjo. Então, a entrada de dados foi simplesmente a localização. A localização foi convencionado Florianópolis, a região de Florianópolis, porque justamente alguns softwares não possuíam a cidade de Araranguá específico, né? E para a precisão do estudo, realmente não eram tão relevantes as diferenças de radiação de Florianópolis para Araranguá. Então, como eu disse, entrada de dados de azimuth, inclinação do arranjo, localização e retornar os dados de radiação solar, né? No decorrer de um ano, divididos mês a mês. O Atlas Brasileiro de Energia Solar, então base de dados de radiação, uma realização do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através de um dos seus laboratórios, LABREM. Então, fornece dados de radiação com base na localidade, então a entrada de dados seria realmente a localização da região de Florianópolis. É uma base de dados, então, que conta com mais de 72 mil registros, cerca de 17 anos de registros contando médias anuais mensais. Então, como eu disse, insere-se a localização e retorna esses dados, né, de forma anual, divididos mês a mês, né, de radiação solar. Agora sim, falando dos softwares fotovoltaicos em si, então, iniciando pelo PV System, um software fotovoltaico bem consolidado no mercado, uma aplicação específica para sistemas fotovoltaicos, então, conta com diversos módulos, uma análise econômica, sombreamento, armazenamento. E a entrada de dados nesse software também foi definindo a localização, né? Aí já entra também com modelos de módulo inversor, o desenho desse arranjo fotovoltaico, né? Quantidade de strings, enfim. E os dados, os resultados são retornados, então, na geração mensal ao decorrer de um ano completo, né? Em kWh, no caso, essa geração. Headscreen também já como diferentemente do PV System, é um software específico para sistemas fotovoltaicos. Ele é destinado também a projetos de eficiência energética, cogeração. É uma realização da divisão de recursos naturais do Canadá, né? E a entrada de dados também foi com base em localização, né? Não necessitava realmente de modelos, né, de fabricantes de módulo inversor, enfim. Apenas com as potências a gente já conseguiu obter os resultados, né, também divididos mês a mês no decorrer de um ano completo, né. O SUN é um software americano disponibilizado pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável, destinado também não só a sistemas fotovoltaicos, como os diferentes tipos de sistema de energia renovável também, muito semelhante ao PV System em relação à entrada de dados, né, localização, modelo de módulo inversor, desenho do arranjo, né, e o retorno de dados também bem semelhante no decorrer de um ano, dividido mês a mês. O último software, né, então, PV Grid, um software disponibilizado pelo nosso núcleo tecnológico de energia elétrica solar, né, aqui da UFSC. Então, é um software desenvolvido através de uma plataforma App Design do MATLAB, né, um software destinado ao dimensionamento de
de sistemas, né, voltados às unidades construtoras atendidas em baixa tensão e também alto consumo remoto. A entrada de dados é basicamente localização e potência, né, desse sistema, e o retorno de dados, né, semelhante aos outros softwares, dividido mês a mês ao longo de um ano. Bom, aí agora sim, partindo para os resultados de discurso e os resultados obtidos, né? Então, como eu tinha dito, é um período de 8 meses, de janeiro a agosto desse ano, 2021, e o processo, né, que levou a esses resultados foi basicamente o seguinte, né? Então, os dados, todo início de mês, eram retirados da plataforma do inversor, da plataforma de monitoramento do inversor, né? E esses valores de geração de energia eram divididos, né, eram registrados em uma planilha computacional. Cada dia, né, eram registrados de 5 em 5 minutos, da meia-noite às 11h55 daquele dia, né? Então, a cada 5 minutos tinha um valor associado em watt, né? Para cada uma dessas frações de 5 minutos tinha um valor associado em watts. Então, para saber o valor gerado naquele dia, então fazia o somatório e transformava para quilowatt-hora. Então, era simplesmente, né, 5 minutos como sendo 1/12 de uma hora, né? Então, seria simplesmente o somatório em watt dividido por 12, tem-se o valor em watt-hora, né? Posteriormente transformava para quilowatt-hora, para apresentar agora nas tabelas. Algumas observações, né, para deixar claro, então, teve uma manutenção do dia 23 e 24 de março, né, principalmente ocasionado pela instalação dos aparelhos de medição, do medidor bidirecional por parte da concessionária, e também em maio, pontualmente, foram descartados 2 dias, né, que realmente na plataforma do inversor constava só alguns picos que não eram condizentes com o tempo que realmente aconteceu naquele dia. Nesses casos, onde teve as faltas de dados, né, foi projetado então a média, né, de geração de energia dos dias que já constavam nesses registros. Então, por exemplo, do dia 1 a 23 de fevereiro, então tinha-se registros, calculava a média e projetava para os dias que faltaram de fevereiro, no caso do dia 23 e 28. Então, aqui na tabela 2, a gente vê realmente após o tratamento de cada um dos dias, né? Então, os dados já em quilowatt-hora de janeiro a agosto, do dia 1 até o dia 31, né? Então, aqui algumas faltas de dados, aqui a sequência da tabela, né? Até o dia 31. Então, fevereiro até dia 28, por isso o X em vermelho, abril até dia 30, enfim. E aqui as faltas de dados, como eu comentei. Então, essa média variando de 5,67 em fevereiro, né, kWh, e mínima aqui em junho de 2,62. Bom, aí, né, das divisões principais, né, então seria as simulações teóricas práticas. Essas simulações, elas estão associadas à retirada dos dados de radiação solar das bases que no caso são o Radiasol 2 e o Atlas Brasileiro de Energia Solar, né. Essa estimativa de geração de energia elétrica, ela, como eu tinha mostrado lá no indicador de desempenho, então envolve também o desempenho global do sistema, o PR, envolve a potência do sistema também. Então, como forma de otimizar, de polir um pouco essas estimativas, foi utilizado um PR já médio, então com uma referência da literatura, como indicado na tabela 3, e também com uma referência retirada de software, que no caso é o CER. Então, com esses dois PRs, né, na tabela 5 a gente vê o PR médio associado entre esses dois PRs anteriores, e também a irradiação solar retirada de cada uma das bases, né? No caso, Radiasol e Labrem, no caso, entende-se o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Aí, agora sim, então, tem-se a geração média diária mensal para cada um dos softwares e os resultados obtidos a partir dos dados de cada uma das bases de dados de radiação solar. Então, destaquei alguns pontos principais, né? Como a gente tinha visto na tabela 2, né, a máxima em relação à geração média diária mensal foi em fevereiro, de 5,67 kWh por dia, mínima em junho, de 2,62, totalizando a média em relação a esse período, né, de janeiro a agosto, de 4 kWh por dia. Então, destaque, né, em janeiro para o headscreen, com máxima de 4,71 kWh dia, em relação a todos os demais dados de base de dados,
e softwares fotovoltaicos, e mínima em junho, né, dos resultados obtidos a partir da base de dados do Labrem. Né? Então, em relação, no geral, né, o software que mais se aproximou em relação à geração média diária mensal foi o Headscreen, que mais se aproximou do que aconteceu na realidade, né, Então, foi, né, 3,81, né, kWh em relação, contra 4, né, kWh, e o que mais se distanciou, então, foi os resultados obtidos a partir do Labrem, né, 3,1 para 4. Então, aqui, né, é basicamente demonstrado em forma de gráficos em colunas, né, graficamente, enfim, os dados tabelados anteriormente. Então, máximo em fevereiro, né, mínima em junho, para os dados reais, né, destaque aqui em azul claro para o Headscreen, né, e mínima para os resultados obtidos a partir do Labrem, aqui em amarelo clarinho em junho. O último tópico, né, em relação aos resultados, então, foi a produtividade mensal. Vale destacar que a produtividade mensal, ela muito se assemelha a realmente a geração de energia elétrica convertida. Isso no mês, no caso, né, isso por se tratar de um sistema de praticamente 1 kW-pico, né? Então, da mesma forma que a geração média diária mensal, destaquei alguns pontos, né? Então, em relação ao que aconteceu na realidade, a gente teve uma produtividade mensal máxima em fevereiro e mínima em junho, né? Com média de praticamente 122 kWh por kW-pico. Destaque em janeiro, também da mesma forma que o Headscreen, né? E em junho, a gente obteve a mínima com os resultados obtidos a partir do Labrem. Então, no geral, né, da mesma forma, o Headscreen foi o software que mais se aproximou da realidade, né, 116, né, quase 117 kWh por kW-pico, contra 122, o que aconteceu na realidade. Né? O software, no caso, os resultados que mais se distanciaram foram os resultados obtidos a partir da base de dados do Labrem, 94 contra 122. Então, também da mesma forma, né, os dados tabelados apresentados graficamente, então as máximas em fevereiro, mínima em junho, né, e posteriormente a última tabela, então tratando de uma comparação percentual para realmente ficar visível essas semelhanças, né, em relação à realidade, o que aconteceu na realidade. Então a gente vê que pontualmente o PV Grid ele teve destaque em janeiro e junho, se aproximando, né, em relação à realidade, ficando com cerca de 4%. De diferença. Pontualmente também o que mais se distanciou, quase 50%, foi ali no mês de julho os resultados obtidos a partir do Labrem. Então, no geral, então, comparados com o total, né, de produtividade mensal, a gente vê que o Headscreen realmente foi o software que mais se aproximou, né, dos dados obtidos na realidade, e os resultados a partir do Labrem foram os que mais se distanciaram, né, cerca de 22%. Aqui a gente vê o perfil da produtividade mensal. Nesse caso, então, para cada um dos meses, a dispersão entre os resultados de cada um dos softwares base de dados. Né, a gente vê que em janeiro essa dispersão foi menor, a convergência entre os resultados foi um pouco maior, né, então, variando cerca de 15% entre o maior e o menor valor. No caso de julho, né, foi o contrário, foi o mês que mais a gente obteve mais divergência entre os resultados, então, coisa de quase 90% de diferença do maior para o menor, né, resultado de produtividade mensal. Então, como conclusão, né, eu posso dizer que as modelagens, simulações e análises depois dos tratamentos de dados foram realizadas com sucesso e possibilitaram a comparação entre esses resultados. A gente viu que o Headscreen foi o software que mais se aproximou da realidade, tanto para a geração média diária mensal quanto para a produtividade mensal, né, e os piores resultados foram obtidos a partir daqueles resultados utilizando dados de radiação solar do Atlas Brasileiro de Energia Solar, que foi aquela diferença de cerca de 22, 23% de diferença para a realidade. A gente pode concluir que essas diferenças, elas são principalmente influenciadas
tanto pelo intervalo de tempo avaliado, quanto também pelos dados de radiação solar que cada software e base de dados utiliza, né? Então, são dados realmente próprios, né? E explica essas pequenas diferenças e, obviamente, também o tempo avaliado. Então, por fim, né, concluindo que essas ferramentas, elas realmente são satisfatórias quando se trata da análise de sistemas fotovoltaicos. Então, aqui as referências utilizadas na apresentação e muito obrigado.